Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, hoje, revisão e avaliação, nossa aula 14. Vamos iniciar nossa revisão? Nossa revisão, então, vai tratar basicamente aí de conteúdos vistos e, claro, linking words. Nós tratamos bastante desse tema aqui. O que são as linking words? Só para a gente relembrar. São aquelas palavras que, dentro de um contexto, vão funcionar como conectores, ou seja, irão conectar ideias, frases, orações dentro sempre de um contexto, tá? Vale ressaltar que essas linking words são classes gramaticais diferentes, tá? Que, a depender do contexto, funcionam como linking words. Há classes gramaticais, como as conjunções, por exemplo, cuja finalidade principal é ser uma conexão, fazer uma conexão, ser um conector. No entanto, outras classes gramaticais, por vezes, podem assumir essa função, é o caso dos advérbios, tá certo? Então, todas essas classes gramaticais, também não são tantas, não são muitas, né? A gente basicamente fala de conjunção, preposição, advérbio, e a depender da situação ali, é um pronome relativo, né? A depender do contexto, mas basicamente essas três. Então são classes gramaticais diferentes que dentro do contexto, né, onde elas estão inseridas, elas funcionam como linking words. Aqui nós temos vários exemplos, então, de linking words, né? Basicamente preposições e conjunções, tá certo? Vamos iniciar falando, então, de conjunções, que é uma classe gramatical cuja finalidade principal é conectar mesmo. Ela é uma link word por excelência. Vamos dar uma olhadinha nas conjunções? São palavras que usamos para ligar palavras, frases ou cláusulas. Quando eu falo cláusulas, gente, é uma tradução bem literal do inglês, significa orações, tá? Elas ajudam a tornar nossas frases mais coesas e nossas ideias mais claras. Repare que há uma pequena diferença entre frase e oração, tá? Frase, ela passa toda uma ideia e não precisa necessariamente ter um verbo. No caso das orações, também passa uma ideia completa, no entanto, ela é formada a partir de um verbo, ou seja, tem um verbo dentro da sua estrutura. Vamos ver então agora as conjunções de adição. Aquelas conjunções que vão adicionar uma ideia àquilo que aquele contexto onde elas estão inseridas, tá certo? São palavras para adicionar informações ou ideias dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um contexto. Elas conectam elementos semelhantes, como palavras, frases ou cláusulas, indicando que a informação subsequente é uma continuação ou complemento da anterior. Então, repare que as conjunções aditivas são palavras que nós utilizamos para conectar ideias que falam, né, de um mesmo tema, né? Indica, então, uma continuação, então, um complemento do anterior. Vamos ver agora uma lista de conjunções de adição, né? Aquelas conjunções que é onde elas estão inseridas, elas vão funcionar como conjunção, vão passar uma ideia de adição de informação. A mais comum, vamos começar pela mais comum, que é and. A conjunção and, cuja tradução é e, é uma conjunção aditiva, na língua portuguesa também é o e, ela é uma conjunção aditiva, ela é a mais utilizada e ela vai sempre ser utilizada para somar uma ideia àquele contexto onde ela está inserida, tá? Aí nós temos moreover, que significa além disso, furthermore, além disso também. Repare que todas elas têm basicamente o mesmo significado, porque elas são muito atreladas à sua função, que é indicar a adição de ideia. Also também é uma conjunção que a gente utiliza bastante, significa também, in addition, além disso, então em adição, em soma, né? Sempre nesse sentido. As conjunções, gente, de adição, elas então desempenham o mesmo papel. Então, aonde cabe o and, provavelmente pode-se utilizar also ou então uma outra dessas conjunções. Todas elas têm basicamente o mesmo significado, que é somar uma ideia, que é além disso, além do mais, e além do mais, além de, enfim, tem sempre a tradução muito próxima, o seu significado é muito próximo. Eu posso escolher, por vezes, qualquer uma delas. Por que a gente tem que saber dessas conjunções? Porque ao falar, para a gente não tornar a nossa fala muito repetitiva, é necessário que o nosso vocabulário seja amplo o suficiente para não permitir
né, que nós repitamos várias vezes a mesma conjunção, tá? Por exemplo, você não vai utilizar o and o tempo todo. É importante, em havendo necessidade de utilizar uma conjunção aditiva, que você varie a utilização delas, tá? Então, and significa e, moreover, além disso, furthermore, além disso também, also também, in addition, além disso. Todas basicamente têm a mesma tradução e elas são conjunções aditivas porque vão passar essa ideia de adição de informação dentro do contexto. Uma outra classificação de conjunção são as adversativas que eu vou mostrar agora. Olha só. Conjunções adversativas, as conjunções de contraste são usadas para mostrar oposição ou diferença. Anotem essa expressão, oposição ou diferença. Adversativa, então, conjunção adversativa vai acrescentar uma ideia, né? Vai passar uma ideia de oposição ou de diferença entre as ideias. Normalmente eu tenho a primeira oração, aí tem uma segunda, e essa segunda faz oposição à primeira, tá? E aí essa oposição é caracterizada pela presença da conjunção adversativa. Elas ajudam a indicar que o que vem a seguir contrasta de alguma forma com o que foi dito antes. Olha o exemplo das conjunções adversativas. Quando quiser falar de ideias opostas, use but, significa mas, however, que eu vou mostrar, olha só, entretanto, although, significa embora, apesar de, though, significa embora, apesar de, repare que é o mesmo significado, even though, mesmo que, embora, nevertheless, não obstante, mesmo assim, e yet, mesmo assim, contudo. Bem, eu vou mostrar aqui, voltar para vocês rapidinho aqui, olha só. As conjunções adversativas, então, olha só, a conjunção adversativa na ordem, tá? But é a que nós mais utilizamos, significa mas. However, também nós utilizamos bastante, significa entretanto. Essas duas aqui, gente, são bem intercambiáveis, tá? Eu posso utilizar uma ou outra. Haja vista que elas vão passar sempre essa mesma ideia de adversidade, tá certo? As outras nós utilizamos, claro, elas existem, mas não com tanta frequência. Talvez porque nós sejamos de uma outra língua, né? E utilizamos a língua inglesa como uma língua, como uma segunda língua, então uma língua de comunicação universal, né? Língua franca. Então nós não tenhamos assim tanta habilidade, então precisamos desenvolver outras habilidades para que possamos utilizar essas conjunções também. Então basicamente essas duas, o but e o however, elas dão conta então dessa comunicação. Mas é interessante saber que existem outras conjunções adversativas e que eu posso utilizar sempre nessa perspectiva de tornar a nossa fala mais variada, não repetitiva, tá certo? Então, but, mas, however, entretanto, although, embora, apesar de, though, embora também, apesar de, even though, mesmo que, embora, nevertheless, não obstante, mesmo assim, e yet, mesmo assim, contudo. Então, são conjunções adversativas. Vou passar para próximo, que são as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas são usadas para indicar uma conclusão, resultado ou consequência de uma ideia ou ação previamente mencionada. Elas ajudam a fechar um pensamento mostrando a consequência lógica do que foi dito antes. Então, as conjunções conclusivas, elas vão apresentar uma ideia de conclusão, de resultado ou consequência de uma ação ou de uma ideia. Olha a lista que eu tenho. Então, as conjunções conclusivas, né? Nós temos o seguinte. So significa então, essa aqui é bastante utilizada, tá? Então, eu falo aí, vou dizer assim, então, né? Em resumo, então, eu vou utilizar a palavrinha em inglês so. Therefore também é bastante utilizada, significa portanto. Hence é uma palavra que a gente não utiliza tanto, tá? Mas ela existe, né? O falante nativo domina isso com muita facilidade. Thus e consequently também é uma conjunção, né? É um conectivo, uma linking word cuja significado, né, significa consequentemente, consequência, em consequência, aliás. Então, por ordem, essa aqui é a mais utilizada, tá? So e therefore. So significa então, por isso.
therefore, portanto. As outras, né, nós utilizado com menos frequência, tá? As que nós mais utilizamos com certeza são essas duas aqui. So and therefore. Duas conjunções conclusivas, certo? Vou mostrar para vocês agora as conjunções explicativas. Então, repare que a conjunção ela carrega em si a sua ideia, a ideia que ela vai passar dentro daquele contexto e, portanto, ela tem essa classificação. A conjunção explicativa não pode falar algo mais do que explicar. Nós temos, então, because, porque, é a que nós mais utilizamos. Because, porque. Aí nós temos for, também nesse sentido de porquê. Because of, devido a, por causa de. Since, desde que, já que. As, como. Due to, devido a. Só voltando aqui rapidamente, olha só, essas duas aqui então são as que nós mais utilizamos, né? Eu acho que a because é a que mais utilizamos e due to também é bastante utilizada, tá? Todas elas aqui, na verdade, são bastante utilizadas, mas acredito que because e due to são as duas mais utilizadas. Eu reitero e chamo a atenção para vocês que o because é a resposta dessa perguntinha aqui, ó. Desse pronome interrogativo, why, que significa porquê, essa aqui vai ser sempre a resposta dessa pergunta, because, significa porquê, só que resposta, tá certo? Então a pergunta vai utilizar why e a resposta porquê vai ser because. Então because vai ser a resposta para a pergunta que vai utilizar, né, o why, que é uma WH question ou um pronome interrogativo, tá bom? Então lembre-se que because é a resposta para why, pergunta, né, que significa por quê, algo, e aí a resposta vai vir because of that, por causa disso, por causa daquilo e assim por diante, tá bom? Uma outra link word que nós vamos ver agora são, olha só, os advérbios. Então, link word, advérbios é uma classe gramatical importante, eles vêm sempre muito conectados, né? Eles servem para descrever ou modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Essa é a função dele como classe gramatical. No entanto, ele também pode funcionar por vezes como link word, e aí ele vai apresentar uma ideia também, né? Vai modificar, descrever dentro daquele contexto onde ele vai estar inserido. A gente vai ver tudo isso agora, olha só. Adverbs are words that modify or describe verbs, adjectives, other adverbs, or entire clause. They typically answer questions such as how, when, where, why, or to what extent. O que está escrito aqui, gente? Advérbios são palavras que modificam ou descrevem verbos, adjetivos ou outros advérbios. Ou frases, orações inteiras, tá? They typically, eles normalmente, tipicamente, respondem perguntas como, tá? Quando, que é when, where, onde, why, por quê. Ou to what, quer dizer até que ponto, né? To what extent, até que ponto. Então, os advérbios, eles vão responder essas perguntas de como, quando, onde, por quê e até que ponto. Então, eles vão estar dentro daquele contexto inseridos e eles vão responder a estas perguntas, tá certo? Agora a gente vai prestar atenção sobre esses advérbios cuja terminação é em LY, tá? Eu só vou anotar aqui para vocês não esquecerem, tá? Então, nós temos how, que significa como. Aí nós temos when, que é quando. Todas essas aqui, gente, são WH questions, ou então são chamadas, né, a classificação real delas, né, o nome correto é pronomes interrogativos. No entanto, a gente as classifica como WH questions, ou seja, perguntas que utilizam pronomes interrogativos cujo início é WH. Tá certo? Aí nós temos where, que significa onde. Aí nós temos why, nós já vimos essa palavrinha anteriormente, né? Significa porquê. Esse porquê, ele é desemendado, né? Ele não é junto.
e ele é utilizado para pergunta, e a resposta dele, né, para essa perguntinha é sempre iniciada por because, tá? O because, então, é a resposta do why, que é por quê. E aqui, to what extent, até que ponto, tá? Então, essas 4 perguntinhas, tá? Mas vou me ater sobre essas 4 aqui, how, when, where e why, são as perguntas que o advérbio, dentro do contexto onde eles estão inseridos, eles vão apresentar, tá certo? Então, how, como, when, quando, where, onde, todos eles pronomes interrogativos, tá? E why, por quê? O how, gente, é o único que não tem inicial em WH, mas a gente o classifica também como WH question, tá? A gente classifica dentro desse rol aí de pronomes interrogativos, tá? Então, se vocês ouvirem, nós vamos aprender sobre as WH questions, eu estou me referindo, então, a pronomes interrogativos que iniciam com WH. Mas a classificação real deles é pronome interrogativo, tá certo? E os advérbios respondem essas perguntas, ok? De how, when, where and why. Certo? Bem, nós já falamos de advérbios e a formação de advérbios em língua inglesa tem uma característica bem importante, tá? Qual é? Advérbios, então, com terminação em ly, adverb with ly ending. Advérbios com terminação em ly. Os advérbios que terminam em ly são normalmente oriundos de adjetivos e são classificados como advérbios de maneira, adverbs of manner, ou advérbio de modo também. Veja alguns exemplos. Nós temos quick, rápido, quickly, rapidamente, slow, devagar, slowly, vagarosamente ou lentamente. Aqui eu chamo a atenção para essas terminações aqui, tá? Eu vou apagar aqui só para ficar claro. Chama atenção para essas terminações, olha só. Advérbios com terminação em ly em inglês vai ter essa tradução finalmente da língua portuguesa. Tem o quick, que é o adjetivo, né? Rápido, quickly, rapidamente. Tá? Então repare que a tradução do final ly é o mesmo mente da língua portuguesa. Slow, devagar, slowly, vagarosamente. Tá? Então tem essas duas aqui, slowly, vagarosamente, ou então lentamente, tá? São as duas traduções possíveis aqui. Então reparem na terminação ly. Advérbios com terminação em ly, na mais das vezes, tem a tradução mente da língua portuguesa, tá? Isso é um dado importante, porque facilita bastante a compreensão de vocês quando vocês se depararem com essas palavrinhas com terminação ly, tá? Normalmente, quando eu digo normalmente, não significa que todas as situações são esgotadas nessa explicação, tá? Normalmente, as palavras com terminação em ly dentro de um texto, há uma grande chance delas serem advérbios. E nós sabemos que são advérbios, e ao saber que é advérbio, nós já sabemos que a terminação ly vai ter, muito provavelmente, a tradução mente da língua portuguesa, tá certo? Vou mostrar para vocês agora alguns advérbios que funcionam como linking words. Acompanhe. Então, advérbio é a linking word, advérbios como palavras que conectam, né? Palavras de ligação. Então, elas podem indicar a adição para acrescentar informações, as mais conhecidas, additionally, also, furthermore, moreover. Então, repare que elas também são conjunções, algumas delas são conjunções, né? Desses exemplos que eu vou mostrar para vocês, mas eles vão ser advérbios à medida que eles vão passar uma ideia relacionada a um verbo, a um advérbio ou então a um adjetivo. Adicionalmente, olha só, additional significa adicional. Additionally, adicionalmente. Olha o finalmente aqui, ó, que eu acabei de falar. Também os advérbios podem apresentar uma ideia de contraste para mostrar oposição ou diferença. As principais aqui, however, nevertheless, instead. A palavrinha instead quer dizer em vez de. Causa e efeito. Então, os advérbios, como linking word, ele pode apresentar uma ideia de causa e efeito para mostrar a consequência. Therefore, thus, hence. São os 3 exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Os advérbios, quando funcionando como linking words, podem apresentar uma ideia de sequência, ordem, para organizar ideias. Aqui, então, eu vou falar basicamente
dos advérbios que surgem a partir dos numerais ordinais. First, primeiro, second, segundo, final aqui não é, né? Finally seria finalmente. Então, ó, first, primeiro, firstly, primeiramente, second, segundo, secondly, seria segundamente, mas essa tradução não existe na língua portuguesa. Então, a gente teria que traduzir da seguinte forma, em segundo lugar, né? Já que eu falo na primeira, em segundo lugar, seria a tradução mais correta para second. E finally, finalmente, tá? E também para dar ênfase, para reforçar um ponto, eu tenho esses dois exemplos. Indeed, que significa na verdade, certainly, que significa certamente, certain, certo, certainly, certamente. Chama atenção para o final mente, né? Que vem do inglês LY, tá bom? Então, o final LY vai ter a tradução mente da língua portuguesa. Tá certo, gente? Então, assim, olha só, nós vimos os advérbios, vimos outras classes gramaticais que funcionam como advérbio, como linking words, né? O caso do advérbio, das conjunções. E eu espero ter ficado bastante claro para vocês, reiterando que as conjunções, né, as linking words, elas são classes gramaticais divergentes que dentro do contexto onde elas estão inseridas, elas funcionam como conectores. Tá certo? Ficou claro? E a gente vai ficando por aqui.